Olá, tudo bem? Hoje a gente está dando início ao segundo episódio da segunda temporada do Plástica Talks. E hoje ninguém mais, ninguém menos que Carol Neves está aqui com a gente. Carol trabalha com marketing, com branding, é amiga do Thiago. O Thiago está super nervoso que é com ela aqui hoje. Doutor Augusto também, eles se conhecem fora das câmeras. Então vai ser um papo super bacana, descontraído. Eu e a Carol, a gente estava sem saber quem que ia falar mais, se era ela ou se era eu. Mas certamente, ou ela ou eu, Thiago e Augusto, isso não vai acontecer. E aí, Carol, quer se apresentar um pouco para quem não te conhece ainda? Ainda, né, gente? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu amei poder estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho, né, sobre saúde, bem-estar. Eu adoro esse assunto, adoro falar, né, falar comigo mesma. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol Neves, eu tenho 32 anos, eu trabalho hoje em dia com marketing digital, com branding. Eu atuo principalmente com empresárias que desejam se posicionar no digital, né, atuar no digital, e ajudar essas mulheradas aí a ser dona do próprio negócio, ser uma marca forte. Então, hoje, a minha maior missão é essa, né? Ajudar essas mulheres a se posicionarem da melhor forma no digital. E aí tem bagagem para isso, né? Eu Porque tenho. começou com do meu close pro seu, que foi uma coisa super inovadora na época, vocês lembram? Eu lembro, claro. Inclusive, é uma pena, porque eu queria que ela trabalhasse com a gente. Só que ela não aceita, só trabalha com mulheres. Então... Mentira. É mais ou menos assim, porque eu falei com o Thiago, né? Assim, eu acho que hoje é muito importante a gente nichar, né? Eu sempre falo isso. Eu escolhi mesmo, acho que talvez, eu nem sei se eu que escolhi ou se me escolheram, né? Assim, foquei mais em mulheres, em empresários, eu acho que até pela identificação, né? A gente se identifica, a mulherada tem um estilo de vida parecido com o meu, e eu acho que depois que a gente começa a atender pessoas com mais prazer, né? Com mais qualidade, rende mais. Então, eu escolhi um público, mas eu acho que esse público, na verdade, que me escolheu. Que te escolheu, né? E aproveitando que você tocou no closet, como que era Do o meu nome? closet pro Do meu seu. closet pro seu. Ficou muito famoso. Eu acho que você chegou passou de 50, quase 100 mil seguidores. Não, na época acho que eu saí, assim, a gente tava com, acho que com 70 mil, assim, hoje em dia eu não sei. Isso numa época que o Instagram ainda estava meio que começando, né? Foi. A gente começou Como que assim. surgiu? A gente começou, era eu e a Marcela, né, que era minha sócia, e a gente começou em casa, assim, no quarto da minha mãe, num cantinho lá. E foi junto com o Instagram, isso é que foi legal, assim, porque a gente começou captando clientes via Instagram. E eu acho que foi a forma que a gente mais conseguiu fazer com que as pessoas confiassem na gente, porque a gente tinha captação de clientes do Brasil inteiro. Então, era uma época que o mercado de festa estava mudando, as mulheres estavam começando a usar vestidos mais elaborados, vestidos caríssimos, né, de marcas que hoje têm um renome internacional. E a pessoa ia, comprava o vestido, usava uma vez e depois fazia o quê com aquele vestido? Né? Vestido de 14, 15 mil reais. Então, a gente conseguiu chegar nessas meninas, porque a gente tinha que passar uma confiança, né? Afinal de contas, a menina tava mandando uma joia pra gente, né? Era um vestido de 14 mil reais, 15 mil reais na época. E ela enviava pra gente, assim, de São Paulo, Salvador, Rio, de tudo quanto é lugar. E a gente ficava com o vestido e a nossa ideia era revender aquele vestido. E a gente atuou, assim, durante muito tempo. A nossa ideia inicial era alugar vestido, porque né, quando a gente começou, uma coisa que eu pesquisei muito foi o mercado da Europa. E lá, esse mercado de segunda mão é fortíssimo. Então, a gente começou com essa ideia, só que para a gente fazer isso, a gente tinha que ter estoque. Para ter estoque, você precisa ter dinheiro, a gente não tinha na época. Então, a gente falou, o que a gente pode começar a fazer? Pegamos os vestidos de conhecidas nossas, mães, amigas e tudo, começamos começar a vender esse vestido. Então, a gente divulgava, a gente mesmo tirava foto e fazia essa captação online mesmo. Então, o Instagram foi assim, realmente o nosso melhor amigo ali, e para ter essa veracidade, né, do digital, construir isso tudo. E desde aquela época, eu falo que de forma muito intuitiva, eu fui, né, nós fomos, porque ela também era, influenciadoras do nosso próprio negócio, porque a gente que era a cara do negócio, as pessoas se identificavam com a gente, falavam, não, eu adoro vocês são muito descontraídos, e a gente mostrava tudo, que é o que hoje em dia os gurus colocavam as roupas pra gente poder ver no Instagram. Tudo. Então, assim, aí igual tinha cliente que falava assim, eu não sei se vai me servir. Aí a gente perguntava, como é que é a sua numeração? Aí vamos supor que era mais parecida com o corpo da Marcela, a Marcela colocava. Aí a gente falava, a Marcela veste 38, o quadril dela é tanto, ficou assim. Você acha que vai dar em você? Então a gente fazia isso tudo e a gente mostrava isso, que hoje em dia que a gente fala que né, os gurus do marketing exatamente falam isso, né? Falam, mostra os bastidores, mostra quem tá por trás, mostra o dia a dia. É o que a gente fazia lá atrás de forma mais intuitiva. Então hoje eu uso toda essa bagagem que a gente
né, conquistou, que a gente foi fazendo realmente ali na mão na massa mesmo, para poder replicar e ajudar as clientes também a fazerem isso. E esse negócio de vocês aqui em Juiz de Fora região, foi uma inovação? Foram pioneiras? Eu considero que sim. Já existia algumas lojas, né, que vendiam, alugavam vestido de festa, mas não tinha, eu acho que o nosso público. A gente pegou um público um pouco mais seleto, assim, a gente começou a trabalhar com vestidos mais de alto padrão, de luxo, porque o mercado estava caminhando para aquilo. E pelos contatos que vocês Exatamente, tinham. eu acho que foi um pouco isso. Depois a gente foi abrindo um pouco mais, até porque no início também, acho que a gente, né, até por querer crescer o negócio, né, a gente foi aceitando muitas coisas que vinham, porque a gente queria volume, né, a gente queria volume de vestido. A gente chegou uma época que a gente tinha 400 vestidos em casa, assim. Aí, né, a gente tinha às vezes 400, 500, a gente tinha que ficar devolvendo porque não tinha mais onde caber. Depois a gente foi para uma sala de 200 metros quadrados para conseguir colocar todos os vestidos. Mas eu acho que, assim, muitas pessoas, né, reconheceram a gente porque a gente foi pioneira nesse sentido, porque eu acho que a gente trouxe uma visão diferente. Juiz de Fora é muito provinciano, né? Então a gente teve que quebrar um padrão ali, quebrar um paradigma de assim, olha, você pode sim usar um vestido de 14 mil que foi usado, você vai continuar elegante, vai continuar chique. Isso não é feio fazer isso, sabe? Tem muita gente que tem preconceito. Tem algum caso que deu errado? Tipo, vocês perderam o vestido, estragaram, sei lá. Tiveram vários casos, assim. O pior de todos pra mim foi um que me marcou muito, foi um vestido até na época da Patrícia Bonaldi, o vestido era assim, maravilhoso, e era um dos únicos, assim. Só a gente não conseguiu achar depois nunca mais um modelo igual aquele. Aí uma cliente, ela era, eu não lembro agora a cidade dela, mas ela era de fora, ela pediu o vestido para alugar o vestido, e esse vestido estava alugado para mais 2 clientes depois. A menina, quando foi receber o vestido, ela contou essa história pra gente, né? Ela foi receber o vestido e aí ela falou que deixou no carro, arrombaram o carro dela, quebraram e levaram o vestido. Era um vestido de 14 mil reais e tinham 2 aluguéis pra frente ainda daquele vestido. Nossa. Aí isso aí foi assim, a gente falou, nossa. E aí já aconteceu também de em festa, durante a festa, roubarem o vestido da cliente. Porque as formaturas de medicina, as meninas tiram o vestido e colocam, sei lá, jaleco, colocam aquelas roupas de bloco cirúrgico, né? E aí ela deixou na mesa. Roubaram o vestido da menina. Tá, mas o vestido era de vocês. Vocês compraram. Então, aí um era de cliente, o outro era nosso. Aí dá mais problema ainda. Mas aí tem cláusula, tem contrato, né? Normalmente as clientes arcam com o que tá ali no contrato e a gente tem os problemas de ter que cancelar os contratos pra frente, né? Mas é uma coisa que foge do nosso controle. Infelizmente, né, não tinha muito o que fazer. Quando você tá trabalhando com aluguel, tem um pouco isso, porque você entrega o vestido pra pessoa de um jeito, mas você não sabe como que ela vai te devolver. As outras 2 que usaram o vestido devem ter ficado bem chateadas, né? Bem frustradas. Aí, assim, eu, né, tinha opção de dar o valor dela de volta, ou ela escolher outro vestido, só que é muito frustrante, porque a pessoa, é o sonho dela aquilo dali também, pelo né? jeito era o vestido. Esse era. E tinha muitas, a gente trabalhava muito com essa ideia do sonho, né? A menina, ela sonhava em estar com aquele vestido na festa. Era quando a gente não conseguia atingir, né, a expectativa dela, era um pouco frustrante, porque você via que você estava, tipo, dando uma destruidinha naquele sonho dela. O que eu tô achando legal nessa sua história é que você foi pioneira, talvez, na utilização da rede social, o Instagram, como forma profissional para vender. A gente começou junto com o Instagram. Não como forma de rede social, de fofoca, de amigos, de, né, ver o que o outro está fazendo. Então isso talvez que deu muito embasamento aí nessa sua na carreira, né? Eu ia falar isso. Você, quanto marketing digital hoje, você tinha uma sala, ou seja, a única vitrine que tem, né? Eu tenho uma loja também de roupa, que a única vitrine também que eu tenho é o Instagram. É onde eu coloco ali as coisas para eles poderem ver, ou seja, lá atrás você já viu isso uma oportunidade, porque você não tinha um espaço físico para você ver. E lá atrás a gente já não fazia essa coisa de só postar o vestido. A gente sempre mesclava. A gente trazia muito conteúdo de valor, assim, eu ficava acordada para Oscar, qualquer evento de tapete vermelho, eu ficava acordada até de madrugada. Que eu falo que ainda bem que eu não tinha filho naquela época, que eu acho que hoje em dia eu não ia fazer isso. Mas eu ficava acordada para poder acompanhar e já ir postando em tempo real nossos comentários, aquelas enquetes, o que vocês acharam, os vestidos, aí depois vinha com post das belezas, né, das maquiagens. Então a gente agregava, né, aquela coisa de o que tá dentro do universo da minha cliente.
ela não quer ver só o vestido, ela quer saber o que tá acontecendo. A famosa que usou o vestido que ela vai usar, porque a gente ainda tinha isso na rede social, né? As blogueiras usando os vestidos, aí você mostrava, ó, fulana usou esse vestido, qual que a gente tem que é parecido, a maquiagem que combina, a bolsa que combina. Então, e junto com isso ainda tinha o nosso dia a dia, super descontraído, leve, confusão, cachorro, criança, tudo dentro da empresa que a gente mostrava ali. Então, você tá falando de filhos, Eu ia da falar confusão agora. toda. Na sua vida, pelo menos a gente se cobra muito, né? Tem que postar, tem que fazer isso. Lá na viagem, toda hora eu falava, putz, não fiz um post hoje, tem que fazer uns stories. Eu olhava, a Carol já tinha feito uns 5. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer também, né? Como que é isso na sua rotina? Você atrapalhou a viagem do Thiago. Trabalhei, tá vendo? Eu coloquei pressão nele. Na verdade, chegou uma hora que eu aceitei e falei, quer saber, eu tô de férias, não vou postar mais nada. Eu acho que você Relaxa. se cobra mais que isso do que eu, assim, porque eu acho que eu faço de uma forma mais... Hoje, assim, eu tô fazendo de uma forma mais leve. E, assim, stories é uma coisa que pra mim é muito natural. Acho que até por causa dessa época do closet. Pra mim, realmente é natural eu fazer. Agora, o post do feed, que eu já cobro mais de ser um post, às vezes, mais elaborado, com mais qualidade. Então, esse eu já travo mais. Esse eu já... Podem reparar que eu não posto tanto. Eu espero, às vezes eu posto uma vez na semana só. Eu tô num ritmo mais slow ali no feed. Mas nos stories que eu sou mais rápida, eu acho. Como que é assim, né? isso, já que você tem 2 filhas, marido, casa, beach tênis, Futevôlei. cara, que é a administração. as suas Então, clientes. Eu juro que eu acho que é porque realmente pra mim é muito natural. Então eu não perco muito tempo fazendo aquilo. Eu acho que, igual você falou, assim, às vezes a pessoa vai fazer, eu já fiz. Porque a pessoa, não, mas espera aí. Assim, eu pego a câmera, o ângulo que eu tô vendo, eu já fiz, eu já postei, eu já coloquei, tô aqui, tô fazendo isso. Eu acho que eu sou rápida mesmo, assim. Então fica com essa sensação de que eu tô fazendo isso, assim. Mas eu sempre tento tirar um tempo. Igual às vezes tá lá aquela confusão de manhã, as meninas, pau quebrando. Eu tô lá assim, deixa eu servir meu café aqui e postar. Deixa eu fingir que tá tudo certo. Põe uma musiquinha de O Carlos fundo. tá lá atrás. Eu tô aqui, ó, com o meu cafezinho no meu momento. No meu momento. Então, acho que realmente eu tenho um pouco isso, assim, essa agilidade. Eu acho que essa agilidade me ajuda muito na hora de criar conteúdo, porque eu faço realmente rápido. Isso é uma coisa que eu falo, até quando uma época que eu tava vendendo até curso de Instagram mesmo, eu falava isso, falo que essa habilidade que muitas pessoas tiveram que desenvolver, né, igual vocês que são médicos, que vocês não fizeram faculdade disso, vocês não tinham tempo para ficar no celular, né, vendo conteúdo e criando. Eu acho que eu já sempre fui da tecnologia, né, eu fiz graduação em comunicação, então eu sempre era aquela pessoa que da faculdade ficava editando vídeo, sabe? Eu tinha isso, eu era que editava o vídeo da nossa aula ali que a gente criou e tal. Então eu acho que eu tinha essa coisa já lá de trás. Então isso é rápido, eu falo isso, que quando você perde menos tempo criando, você consegue criar mais e aquilo realmente sai de forma muito mais intuitiva, muito mais natural, muito mais espontânea. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso, né? Isso é um fato, gente. Você vai saber até falar mais do que a gente. Pessoas que nasceram na era digital, né? As gerações. Isso flui de maneira muito mais rápida, mais ágil. Ao contrário das pessoas, né, da era analógica, que talvez você vai conseguir, através do seu trabalho, né, que essas pessoas aprendam a fazer isso, às vezes não tanta facilidade, mas ensinam a elas da importância de fazer esse trabalho hoje de mídia social. Né? E faz diferença, né? Assim, eu falo que não é para todo mundo, mas acho que se todo mundo tirasse um tempinho para aprender, todo mundo conseguiria dominar um pouco mais a ferramenta. Mas é o que eu falo, esse é o meu trabalho também, né? Se me colocasse para dar um ponto num paciente, eu ia ficar 10 horas eu conseguir dar um ponto que você dá em 30 segundos, Que bom, né? você ia conseguir. Então, talvez eu fique um pouco torto, assim, mas... Que bom, porque não gostou nem errou, porque só alguém, né? Mas eu acho interessante isso, a gente chamar a atenção da importância hoje das redes sociais. Porque em qualquer atividade, nós, cirurgiões plásticos, médico, né, a padaria, qualquer profissional hoje tem que estar na mídia social. Quem não tiver, comece agora. E quem segue a gente, que não sabe como começar, fala com a Carol. Se quiser ajuda, tá, gente? Carol tá aí, né? Mas tem que ser mulher. Tem que ser mulher, isso que eu ia falar, tem que ser mulher. Olha, eu tô achando incrível, porque a Mariana Dandier é nossa apoiadora, patrocinadora aqui do Plástica Talks. A gente contou no primeiro episódio que ela tem o Pink Team.
Pois a Jojo, que estava com a gente semana passada também, ela também tem um time de 14 mulheres que cuidam das redes sociais dela, só mulheres. E agora tá aqui a Carol também, que só cuida de mulher. Gente, a gente vai dominar o mundo. A gente também cuida quase que só de mulher. Eu acho que vocês também, né? Vocês deixaram, velho, né? Porque só cuida de mulheres também, né? Tá por acaso. Ô, Carol, aproveitando que o Dr. Augusto trouxe essa pauta, como você acha importante para as pessoas estarem nas redes sociais? Você falou assim, não é para todo mundo falar, né, de marketing, mas todo mundo deveria entender um pouquinho. Você acha que hoje, independente de qual área que a pessoa atue, do que ela faz, é importante que ela se posicione na internet, nas redes sociais? Conta pra gente se sim, se não, qual a sua percepção disso? Eu acho que sim, né? Eu acho que quem hoje não tá no digital tá ficando para trás. Mas eu sei que, eu tento sempre ver os dois lados de tudo. Eu sei que tem muitos profissionais que às vezes não precisam de estar online. Às vezes é a profissão mesmo, às vezes é concursada, às vezes já tá muito bem, e aí ela não quer, né? Às vezes assim, né? Perdeu tempo, falar para que eu vou ficar ali. Mas assim, eu acho que isso aí é uma construção do nosso nome mesmo, sabe? Eu acho que a rede social, ela é uma das plataformas, né? Uma das formas da gente colocar o nosso nome pro mundo. E a gente lembrar constantemente das pessoas, para as pessoas, né? O que a gente faz, quem que a gente é, o que tem ali por trás do nosso trabalho. E aí vai a questão até de valorização mesmo, sabe? Do seu trabalho, do seu nome. Eu acho que a rede social, ela é uma das formas para você, né, potencializar a sua marca pessoal. Então, hoje, quando você vai lá procurar, às vezes, igual a gente tá viajando, e aí você fala, poxa, quem tá ali viajando com o Thiago? Quem que são essas pessoas? Você clica ali, se não tem nada, sabe? Às vezes você não sabe nem qual que é a bagagem da pessoa, às vezes é uma pessoa super interessante, tem um trabalho super legal, às vezes ela tem uma loja bacana e você não vai ficar sabendo. E aí é uma oportunidade que você perdeu de ter um cliente, de ter uma pessoa te seguindo, de ter alguém que vai acompanhar a sua vida. Que você pode contribuir pra... Exatamente. E existem, assim, várias formas de você agregar. E eu falo, assim, até da pessoa saber o que você faz. Igual eu tenho amigas, né, que às vezes são médicas, mas assim, atua de forma até mais low profile, não quer se expor também, às vezes a própria área dela é um pouco mais delicada, até de se expor e tudo. Aí eu falo assim, mas você já parou pra pensar se você colocasse só o que você faz na frente do seu nome, faria diferença? Às vezes, porque a pessoa fala assim, poxa, adoro a Carol. Aí a fulana está sempre com ela. Ela deve ser uma boa profissional, porque às vezes se associa com o seu nome, ela gosta de você. E quando ela vê, né, ali no arroba dela, ou no nome dela, o que ela faz, se ela um dia precisar de um profissional daquela área... Vai considerar. Às vezes ela vai falar, poxa, peraí que tem a fulana, que é amiga da Carol, lembrei. Então, assim, tem isso, né, porque o marketing, eu falo que a marca pessoal, uma das coisas é o network, né, são as pessoas que você está associada. Então, eu acho que sabe, põe ali o que você faz, sabe? Põe uma coisa ou outra, nem que seja só para você ter ali um perfil que as pessoas... A famosa frase, quem não é visto... Não é lembrado, exatamente. Não é lembrado. E a rede social realmente ganha uma escala, assim, um potencial enorme. A gente nem isso. sabe, né? Porque assim, Carol, postamos agora aqui Carol, né? Vamos colocar hipoteticamente. Então, assim, eu sei quantos pessoas o meu impactou. Agora, quantos da Carol impactaram? Que as pessoas que estavam assistindo a Carol foram impactadas também, que compartilharam o post, a gente não consegue mensurar. Eu penso um pouco mais, falando de uma forma mais direta, eu acho que qualquer negócio que precise de cliente ou precisa prestar serviço para alguém é obrigatório, tem que ter gestão e dentro da gestão está o marketing. Para mim é obrigatório, não vai ter sucesso. É fundamental se não tiver isso. Né, a gestão e o marketing são tripés aí. Então, Carol, me conta o seguinte, você é mãe, esposa, trabalha bastante, né, nas redes sociais, como que é para administrar o seu tempo? Você faz muita atividade física também? Faz futevôlei. Parece que eu sou jogadora desse jeito, né, gente? Olha, mas eu vejo eu tô tentando. Instagram jogando, dá show, viu? Esse esporte é muito difícil. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, primeiro que eu sempre gostei de fazer esporte, eu acho que eu brincava que era minha aula favorita, né? Era educação física, era o que eu mais gostava. Eu sempre gostei mesmo de esporte, de me cuidar, eu tava sempre experimentando alguma coisa nova. Hoje em dia eu falo que o futevôlei, por exemplo, foi um que me prendeu, tem 2 anos que eu tô fazendo, porque é muito difícil, é muito desafiador, né? É um esporte, ainda mais mulher, né? Eu não tinha contato com o esporte de bola no pé, né? Então é muito difícil pra mim.
Hoje em dia, né, eu tento conciliar um pouco, né, de malhar, fazer futevôlei, fazer algum esporte. Isso, pra mim, é minha terapia. Eu preciso estar bem nesse aspecto da minha vida para eu estar bem nos outros aspectos da minha vida. Eu sou uma pessoa muito movida por energia. Então, assim, eu preciso dessa endorfina, eu preciso dessa energia para conseguir fazer as outras coisas do meu dia. Eu vejo que os dias que eu não faço atividade física, parece que eu produzo menos. É impressionante, assim. Então, ainda mais que eu sou uma pessoa muito diurna, eu não sou uma pessoa que à noite rendo tanto, eu não consigo estudar muito de noite, ler muito de noite, eu já tô, sabe, cansada. Então eu sinto isso, parece que eu preciso dessa energia para conseguir fazer minhas coisas. E para me sentir bem, porque para mim, assim, né, felicidade, realização, a gente tá com alguns aspectos da nossa vida em equilíbrio. E aí cada um julga dentro da sua própria realidade o que é prioridade para si. Então, para mim, essa questão de falar meu bem-estar mesmo, bem-estar físico, mental, isso tá muito ligado com a minha produtividade, com o meu bem-estar, com a minha felicidade, com a minha realização. Então, assim, eu tento conciliar exatamente por causa disso, porque, na verdade, não é que eu tento conciliar, eu acho que para mim é uma prioridade. Que para muitos eu sei que não é, eu sei que a realidade de muitos não é, né, não é igual à minha, eu consigo fazer minha agenda. Tem muita gente que fala, ai, mas eu sei que eu não consigo. Eu falo, calma, olha a sua vida e olha a minha. Porque tem gente que né, tem que entrar 8, sair às 5, entrar 9, sair às 6 do trabalho. É mais complicado, né? Eu já tive esse bater ponto. E foi uma das coisas que há muito tempo atrás, quando eu batia ponto, eu falava assim, ainda vou fazer meu horário, ainda vou fazer meu horário. Eu acho que também isso foi uma das coisas que me levou a empreender. E eu tinha loja, eu ficava ali e eu ainda queria, isso foi uma das coisas que eu batia muito na tecla de que eu não queria loja de porta aberta, né? Loja na rua. Porque eu não queria exatamente ter essa obrigatoriedade. A gente começou atendendo, isso pra você ver como é que o estilo de vida, né, nossas crenças vão mudando, impactando o nosso negócio. Mas você tá falando que é difícil, mas que você faz, né? Sim. Você tem prioridade. Todos os seus afazeres e é prioridade. A gente atende muitos pacientes que a gente opera, ou antes de operar a gente fala, você faz atividade física, se alimenta bem? E a pessoa não faz nada. E aí fala, mas eu não consigo, é impossível, não tem jeito. Poxa, não tem. Prioridade. Eu falo que é prioridade. Assim, igual eu tô falando, né? Eu tenho flexibilidade nos meus horários, então, às vezes, as pessoas falam, poxa, que vida legal, né? Foi jogar futebol às 10 horas da manhã. Mas tem dia que nesse dia eu fiquei até meia-noite trabalhando, mas ninguém vê, né? Às vezes eu coloquei as minhas filhas pra dormir, sentei no computador 9 horas, terminei meia-noite. São escolhas, mas era o horário que às vezes eu tinha. Se eu tenho alguma demanda para entregar, alguma coisa assim que eu tenho que entregar no dia seguinte, é aquele horário que eu tenho, é o horário que eu tenho. Sobre demanda de entrega, né? Exatamente. Entreguei o que eu preciso ser feito, e eu acho posso que isso, fazer minha gestão de tempo, exatamente. Né? Foi uma coisa que eu construí ao longo da minha vida para ter essa flexibilidade. Eu queria isso. E isso, para mim, é importante para eu estar feliz e me sentir realizada, né? Então, construir minha vida nesse sentido, ótimo. Mas eu falo muito isso. Quando eu tive a Betina, né, que foi minha primeira filha, eu morava num apartamento. Eu engordei 17 quilos na minha gravidez, porque assim, eu chutei o balde mesmo, eu queria ser feliz, comer o que eu queria, pronto, acabou. E olha que eu malhava todo santo dia. Fazia exercício, fiz pilates até... acho que eu tive ela com 39 semanas, com 38 semanas e meia, eu tava fazendo barra no pilates, de cabeça pra baixo. Então, assim, mas pra você ver como é que eu chutei o balde na alimentação, né? Então, assim, comi tudo. E o que eu fiz? Assim que o médico me liberou, eu não tinha tanto tempo pra sair. Eu malhava, eu acordava antes dela, 5 horas da manhã, eu ia pra academia, eu malhava, voltava 6 horas antes dela acordar, para na hora que ela acordasse, assim, começasse o dia, eu já tava ali de banho tomado, pronta pra começar a minha rotina com ela. E quando eu não tinha oportunidade de sair, que isso eu fazia umas 2 vezes na semana, eu pegava eu nem tinha tapetinho, não, eu pegava toalha, eu morava num apartamento pequeno, eu colocava na frente da televisão, eu ligava o YouTube e eu fazia alguma atividade ali, aquelas coisas que tem no YouTube, né, de canal fitness e tal. Mas isso pra mim é prioridade. Eu falei, né, eu falava com o meu médico, ele falava assim, eu tô tranquila que você tá engordando, porque eu sei que você depois vai correr atrás. E eu falava isso com ele, eu vou correr atrás, eu me conheço. Então, pra mim é isso. Então, assim, tempo, a gente só não arruma se a gente não quer. Então, como pra mim isso sempre foi prioridade, o tempo eu arrumava, sabe? Entre uma amamentar e outro, entre alguma coisa e outra. Nem todo dia saía como eu queria, porque às vezes eu tava lá, dava 15 minutinhos, ela acordava, começava a chorar.
Aí eu parava e às vezes naquele dia não conseguia fazer. Mas foi uma coisa que, né, pra mim era importante pra eu voltar a me sentir quem eu era, sabe? Eu tô surpresa de você ter engordado 17 quilos. Eu conheço a Carol há muitos anos. Eu não lembro você com esses 17 quilos a mais nem na Eu gestação. também não lembro. Não mas lembro eu mesmo. fiquei E bem como foi essa bolotinha. mudança assim no corpo? Seu corpo transformou? Ela vai falar, pra mim, pode mentir ou tem que falar? Não, falando sério, Não. mudou muito assim? Mudou. Não, assim, eu senti muito, assim, principalmente depois, acho que vem o puerpério, né, aquele baby blues, assim, a hora que eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus do céu. Porque dá muita diferença, né, ainda mais eu, assim, que eu sempre fui, né, sempre malhei, sempre fiz atividade. Eu tenho um biotipo magro, eu sei que eu tenho a genética Não, você é e a assim, meu acho que desde que você nasceu, Desde- porque eu só te conheço assim. exatamente, Não tô eu tenho- lembrando de você variando peso. Exatamente, assim, eu sempre fui magra, mas eu acho que eu também tenho isso a meu favor, assim, além da genética, eu tenho o esporte que ali eu falo que nosso corpo tem memória muscular, né? Vocês vão saber disso muito melhor que eu. Eu começar a fazer alguma coisa que puxa, porque eu sempre fiz atividade. Eu nem sei quando na minha vida eu fiquei parada, né? Então, a não ser pós-operatório mesmo, porque, né, pós-parto, tudo. Fora isso, raro. Então, eu tive muito esse impacto de me olhar no espelho e não me reconhecer, sabe? De olhar e falar, meu Deus. Porque muda muito, o nosso corpo muda, a estrutura do corpo muda, o peito cresce, a barriga, né, você perde a cintura, o quadril alarga. O meu quadril alargou, uma coisa assim. Foi a primeira coisa que parou de me servir, foi calça. Eu tentava, minhas calças, até calça de grávida, assim, eu tentava subir, não subia. Porque tem gente que fala assim, não, só você abrir o botão. Eu falei, não, você não tá entendendo, não passa na minha coxa. Abrir o botão era depois, quando ela chega na parte... Aí não tem jeito. Então, assim, isso pra mim já começou com uns 5 meses, eu já comecei a sentir essa diferença no corpo, assim, porque realmente foi, meu corpo, acho que foi aquela coisa, eu sou muito pequenininha, acho que ele teve que abrir, caber ali, né? Então, eu senti muito, assim, essa diferença, eu senti esse pós-parto, né, forte. No segundo eu já não teve muito isso, porque acho que eu já estava acostumada, né, já sabia o que vinha pela frente. E o que você fez para melhorar essa sua sensação? Corri atrás, fechar a boca e malhar. Não tem outro segredo. Eu falo que, assim, quer emagrecer, é realmente abrir mão das coisas. E aí eu deixava mesmo, o pessoal, vamos hoje comer hambúrguer, vamos... Não vou. Eu, assim, sabe, se eu tiver um foco de, durante um tempo, né, falo, quero emagrecer ou quero ganhar massa, eu vou abrir mão das minhas coisas e tudo. Não de forma muito radical, porque eu também não acho que isso vai render durante muito tempo, mas eu lembro que, né, nesse pós-filho, assim, nesse tempo, durante um tempo eu fui um pouquinho mais radical, porque senão, né, eu sabia que eu não ia perder aquele peso. Mas também, até voltar ao meu peso, eu demorei quase 1 ano. Então, e também, assim, não foi aquela coisa da noite pro dia, não. Você chegou a pensar em fazer cirurgia nesse momento? Não. Você sabia que não ia precisar? Sabia. Eu Você sou já fez alguma focada. cirurgia? Eu já fiz silicone. Eu coloquei prótese? silicone, eu tinha 17 anos, eu era muito nova. Nem sei como é que eu convenci minha mãe na época. Mas, assim, eu não tinha nada. E era uma coisa que me incomodava muito, especialmente de escola, assim. Eu tinha autoestima muito baixa nesse sentido. Acho que até por eu ser muito magrinha, né? Aquela menina mionzinha, acho que eu ficava muito com aquele aspecto de menininha Quase e tal. criança, né? E eu acho que mulher, a gente quer se sentir mais Sim. mulher, 17 anos, já tava naquela coisa assim, né? Saindo, e aí eu corri atrás de tudo. Falei, a minha mãe, não sei o quê, eu fui atrás de tudo. Só cheguei assim, mãe, é tanto, é assim, tal. Posso ou não posso? Cheguei com tudo resolvido pra ela. Aí acabou que, enfim, eu consegui convencer ela. 2 amigas minhas já tinham feito na época também, tudo nova, mas acho que também isso deu um gás de que, elas estavam bem, ficaram bem, né? Eu coloquei pouco também, né? Não coloquei nada com muito volume. 235. É pouco, assim, mas acho que pra mim, né? Eu sou pequenininha. Miozinha, né? Na época, acho que a gente não tinha muito também essa coisa de tipo de prótese, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer 16 anos, sei lá. Por aí. Me conta como que você fez para escolher o tamanho dessa prótese? Qual que foi a inspiração? Então, na verdade, eu só queria um volumezinho, sabe? Eu queria só um pouquinho ali para eu me sentir bem, eu não queria muita coisa. Eu acho que, né, acho que até hoje tem um pouco isso, né? Tinham 3 opções. E eu lembro que na hora ela, acho que até testou, se eu não me engano, eu não sei se chega a testar, né? O tamanho maior, mas ela falou que ficou muito... Passou do ponto. Ficou desproporcional. E tanto que, assim, eu tive... O meu pós-cirurgia foi ruim, porque deu muito ar. Eu não sei se é porque eu era muito... Teve que descolar muito a pele, enfim, não sei, não entendo essas coisas direito. Mas eu era muito pequena e eu lembro que tive que fazer muita drenagem,
porque dava muito ar. Assim, isso aqui, né, o meio junto, ficou né, junto, ficou uma coisa só. Aí eu tive que fazer muita drenagem pra conseguir voltar, assim, isso foi meio chatinho, porque doeu bastante. E depois da mas valeu a pena. gestação, não caiu, nada. A intimidade, a gente desculpa. Mas isso Caiu bastante. Caiu. Não, assim... Porque geralmente cai mesmo. A gente não, já falou isso aqui, eu não né? tenho... Quando a gente engravida, tudo cresce. E a mama, que você às vezes né, vai amamentar e tudo, não, é normal. Hoje eu sinto falta, assim, de ter né, o peito mais em pé, né? Aquela coisa, assim, daquela sensação de mais ali em cima. Porque realmente dá uma caída. Eu acho que com o silicone, com a minha estrutura, meu físico, ele também não despencou. Eu acho que até por causa do silicone, porque eu também não tinha muito peito, né? Então acho que não tinha muita gordura pra cair. Só que eu senti, né? A gente sente um pouquinho. Mas hoje não é uma coisa que eu falo assim, nossa, eu quero muito mudar, sabe? Mas isso eu ia chamar a atenção. Muitas mulheres têm receio, medo, às vezes, de fazer uma cirurgia plástica antes da gestação e perder todo o resultado, né? Tem que fazer outra cirurgia plástica posteriormente. E com você não aconteceu isso graças a tudo que você falou aqui, o foco, né, o equilíbrio, o exercício físico. Então, não perde tanto resultado assim, se você tiver, né, um foco e tiver toda essa parte da atividade física. Esse é o famoso teste da caneta, né? Ai, gente. Se prende a caneta. Esse teste da caneta me deixa sempre tão chateada. Agora eu refiz o meu. Agora tu tem caneta, não tem nem pegando nem clips, nem nada, nem alfinete. Deus conserve, né? Deus conserve, senão eu volto lá de novo, tá, gente? Teste da caneta, com esse teste aí. Não sabe teste da caneta, não? O pessoal deve estar em casa. Que isso, todo mundo sabe. Não tem mulher que não saiba. Eu sei. O teste da caneta é o seguinte: você levanta sua mama, se segurar a caneta. Tá, deu ruim. Deu ruim. E o meu tava segurando o estojo. Então... Que exagero. Tem que segurar o estojo. Mas é isso, você segurou a caneta. Mas é mais ou menos o que a Carol falou. Às vezes, não sei se segura ou não uma caneta, mas às vezes tá segurando uma caneta e o peito tá bonito, porque a areola tá na posição legal, tá com volume legal e não tem que operar, né? Tudo bem. Não. A mama tá bem posicionada, exatamente. Não tem excesso de pele, né? É algo... E às vezes vai tirar um excesso de pele que é tão pequeno que, poxa, você vai ganhar algumas cicatrizes, que por menores que sejam, não é tão necessário, né? Pelo menos não para agora. Né? E assim, às vezes, não tá te incomodando tanto, como a Carol falou, não quero, por enquanto tá ótimo, né? Hoje isso não é uma prioridade. Eu sei que talvez no futuro eu vou fazer, daqui a um tempo eu vou fazer. Não, até antes disso, mas assim, mas hoje não é uma coisa que eu falo assim, quero, né, passar por uma cirurgia e tudo, mas é uma coisa que com certeza no futuro eu vou dar um upgrade.